Queria agradecer nesta hora a família, a líder do departamento da família, Diácono Hernando, da Conisa Mari, pelo convite, para que nós trouxéssemos uma palavra aqui nesta noite. É com temor e tremor que nós assumimos esse púlpito para trazer uma palavra da parte de Deus. Agradecer também ao pastor Paulo, sempre tem dado espaço e confiança para que nós trouxemos aqui uma palavra do Senhor, e nós somos gratos a Deus por isso. Nós queríamos convidar a amada igreja para abrir as suas Bíblias no texto proposto, que é Provérbios 22, 6, para nós fazermos a leitura da palavra. Aqueles que, por acaso, tiverem sem Bíblias, podem usar a Bíblia do irmão ao lado, ou acompanhar ali também no projetor, onde está o texto proposto, Provérbio 22, 6. Diz assim a palavra do Senhor: educa a criança no caminho em quem deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ali a versão vai dizer assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em outra versão vai dizer: eduque a criança no caminho que deve andar, e ainda que chegue o fim da vida, não se desviará dele. Amém? Vamos orar nesta hora. Peço à igreja que fique de pé. Já orou sobre as nossas vidas, nós agradecemos a Deus por isso. Deus eterno e Pai, exaltado e glorificado é o Teu nome, Senhor. Pai, já foi lida a Tua palavra diversas vezes aqui nesta noite, Senhor. E mais uma vez, ó Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, a Tua palavra que discerne, ó Deus, o pensamento do homem. A Tua palavra que nos edifica, Senhor, que nos direciona, Pai. E através da Tua palavra, Pai, que nós te pedimos, usa, ó Deus, a nossa vida nesta noite, para trazer uma palavra para a Tua igreja, ó Deus, para edificar também a nossa vida, ó Deus, porque nós dependemos de Ti, que o Teu Santo Espírito tenha total legalidade, ó Pai, para agir, para atuar, ó Deus, para falar aqui nesta noite, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como já nos apresentamos, somos um casal, Edivaldo e Marinês. Nós não temos filhos biológicos, mas temos filhos espirituais. Minha sobrinha está dizendo que tem ela. Não temos filhos biológicos ainda, mas temos muitos filhos espirituais, né? Eu não vou entrar nessa parte dos filhos biológicos, do testemunho, porque é um pouco extenso, então teria que ser um outro momento, mas alguns anos atrás, eu fui diagnosticada com essa impossibilidade de gerar filhos biológicos. E eu venho de uma família de 5 mulheres, né? Então, minha mãe gerou 5 mulheres, todas as minhas 4 irmãs geraram muitos filhos, mas aprove a Deus que eu não gerasse filhos biológicos. Mas ainda mas eu glorifico ao Senhor porque Ele me deu, né, uma multidão de filhos espirituais. Por que eu falo uma multidão de filhos espirituais? Porque eu acredito que, como os irmãos sabem, nós lideramos juntamente com mais 25 pessoas o ministério infantil desta igreja. Eu e o meu esposo, porque somos uma só carne, mas não só eu, como mais 25 pessoas, tias e tios, que lideramos esse ministério e fomos chamados por Deus para ser mães e pais de multidões, né? Para ensinar
as crianças, para estar dando porque essa palavra que nós lemos agora, em Provérbios 2:26, ela foi direcionada para a família, né? Para os pais, para a família. Mas eu glorifico ao Senhor porque nós temos também uma igreja que é uma família. É uma família, né? E nós temos aqui, eu glorifico a Deus pela vida dos nossos líderes, que são líderes que investem nas crianças, que investem no ministério infantil. E eu glorifico a Deus por ter me colocado nesse ministério. Mais para frente eu vou falar aos irmãos, né? Porque hoje eu glorifico a Deus. No início, a resistência foi muito grande, mas hoje eu glorifico a Deus e hoje eu sou feliz. Eu sou feliz por estar nesse ministério, por fazer parte, por todos os dias poder contemplar e ver o rostinho de cada criança, né? E eu queria falar para os irmãos que o Ministério de Crianças é um ministério que tem um propósito de andar lado a lado com a família, de caminhar de mãos dadas com a família, né? O nosso intuito é formar discípulos desde a infância, é fundamentar a base espiritual na vida de cada criança. Então, eu quero, nesse momento, aproveitar esse momento, né, para dizer aos pais, invista na vida da sua criança, invista na vida do seu filho, na vida espiritual do seu filho, da sua filha, da sua criança. E eu também quero falar para cada tio, cada tia, cada pessoa que está aqui nesta noite, que faz parte de um ministério de crianças, nesta igreja ou em outra igreja, você foi chamado e você foi chamada, assim como eu, para ser mãe de multidões. Ainda que você tenha filhos biológicos, se você está nesse ministério, Deus te chamou para ser mãe e pai de multidões. Então, ainda que possa estar sendo difícil, não desistam. Tios e tias, não desistam, né? E dar continuidade. Amém. Para eu não falar demais. Sim. Deixa eu só concluir. É porque os irmãos já me conhecem, já sabem que eu fico um pouco... Então, irmãos, eu queria falar também para os irmãos, na verdade, né? Não tem como a gente falar de criança, não tem como a gente falar dessas joias preciosas, sem falar de família, né? Quem é a família, o que é a família, quem constituiu a família, a base da família. Então, vamos estar também falando sobre família, com esse tema maravilhoso, semeando a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, seja mãe biológica, pai biológico ou espiritual, não deixe de semear a palavra de Deus na vida dessa criança que Deus colocou na sua vida, né? Nos seus caminhos. Amém? Amém. Salmo 127, versículo 3, vai dizer que eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Deus, ele constituiu a família desde Gênesis, onde a palavra vai dizer que Deus fez o homem, fez a mulher. E Gênesis 2, Deus disse que o homem deixaria o pai e a mãe, se uniria à sua mulher e dali iniciaria a sua família. Então a família foi constituída por Deus desde o princípio, sendo a família tradicional como é tratada hoje. Deus separou um homem e uma mulher para constituir a família. É bem verdade que esses padrões da família, hoje, no mundo contemporâneo, tem sido deturpado. A antiga serpente, desde o início, ele vem lutando contra a família, e no dia de hoje não está sendo diferente. Os padrões do mundo hoje batalham contra a família.
A família, ela é a base da sociedade. E a família é a base para o filho. A família gera características, gera direcionamento para os filhos. E quando essa família ela não está embasada na palavra do Senhor, não está em direção àquilo que a palavra do Senhor diz, essa família ela corre um grave risco de os seus filhos também não seguirem a palavra do Senhor e tomarem decisões que não agradam a Deus. Então, o melhor passo que nós possamos dar para a nossa família é andar nos caminhos do Senhor e ensinar aos nossos filhos justamente no caminho. Diácono Adílio, na semana passada, ele aqui em oração, ele falou uma palavra que ficou no meu coração. Ele disse que a família é projeto perfeito do Senhor. Ele em oração, ele falou essa palavra e eu gravei. A família é o projeto perfeito do Senhor. Então, a família constituída por Deus tem um padrão que todos nós conhecemos, que a Bíblia nos ensina. Esse é o padrão familiar que todos nós seguimos. E o pastor, quando ele tomou a palavra, já depois da ministração, o pastor falou algo também muito interessante. O pastor disse que quem tem Deus, tem família e tem amigos, tem tudo. Primeiro Deus, depois a família e depois os amigos. É bem verdade que em alguns momentos a família pode nos abandonar. É bem verdade que em alguns momentos a família, os amigos podem nos abandonar, mas nós temos um Deus que nunca nos abandona. Um Deus que sempre está conosco em todos os momentos. Então, nós como família, que somos a base da sociedade, é uma base também muito sólida para nossas crianças e para nossos filhos. Mas eu queria fazer uma pergunta. Tem filho aí? Tem filho aí? Amém. Todos nós somos filhos de pais físicos, somos filhos de pais espirituais, mas também somos filhos de Deus. A Bíblia vai dizer que todo aquele que aceita o Senhor, que crê no Senhor, Deus nos dá o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, se nossos pais terrenos falharem, se nossos pais espirituais falharem de alguma forma, nós temos um Pai nos céus que nunca falha, que nunca nos abandona. É um Deus que não dormita nem cochila, e está sempre atento para nossas petições, para nossas orações. E é só quebrantar o coração, se chegar a Ele, como diz a palavra, né, que Ele se chegará a nós. Amém? A família ela é constituída com o homem e com a mulher, eu já falei, torna-se dois uma só carne, e daí nascem os herdeiros do Senhor, filhos. E é sobre eles que nós queremos falar nesta noite, sobre filhos. E quando se fala em filhos, todos nós nos enquadramos, porque todos nós somos filhos, tanto da parte de homens quanto da parte de Deus. Todos nós que estamos aqui pertencemos a uma família. Muitas famílias, elas têm os seus lados negativos. A família ela pode ser perfeita e a família ela pode ser não tão perfeita assim. Toda família tem algo que precisa melhorar. Mas, independente de como seja a nossa família, a família ela é a base da sociedade. A família, além de ser a base da sociedade, ela é a base que os nossos filhos vão ter para levar para as suas novas famílias. Porque os nossos filhos hoje, que constituem a nossa família, vão crescer e vão constituir as suas próprias famílias. E nós, como pais, temos essa responsabilidade de passar Jesus Cristo, de passar uma vida com Deus para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles vão seguir o caminho que nós estamos andando. As nossas características, ela é passada para nossos filhos. Então, nós temos essa responsabilidade de passar para nossos filhos a fé e o temor do Senhor. Porque lá em Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Irmã Marinice. Igreja Família. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A família tem a responsabilidade
de ensinar a criança no caminho em que deve andar. A família e a igreja têm que andar de mãos dadas. Nos dias de hoje, nós temos observado, está bem nítido, né? O quanto o uso do celular tem prejudicado as crianças. Em alguns momentos, a família tem negligenciado a educação dos filhos. O celular tem tomado o lugar dos diálogos e momentos com os pais que marcam a vida das crianças. Eu li uma mensagem que diz assim: a capacidade de crer reside mais nas crianças do que no homem. Tornamo-nos menos e não mais capazes de exercer fé. À medida que os anos avançam, cada ano leva a mente não regenerada mais longe de Deus, tornando-a menos capaz de receber as coisas de Deus. Essa frase foi dita por Charles Spurgeon. É um teólogo e ele é evangelista, né? E nós podemos entender, irmãos, o coração da criança é um solo fértil. É isso que ele está querendo dizer aqui. Receptivo à boa semente, que é a palavra de Deus. Pronto para ser semeado, tratado, adubado e fortalecido. Nessa fala, ele chega a comparar a parábola do semeador com as 4 gerações: infância, fase jovem, fase adulta e a fase da maioridade, né? E aqui ele mostra que a criança, o coração da criança está mais apto, está mais aberto, está mais acessível a receber a palavra de Deus. Nós podemos observar em evangelismos, eu acredito que muito mais em evangelismo, mas também em cultos e cultos em geral, que se tiver uma criança, um adolescente, um adulto e um idoso, e a palavra do Senhor ali está sendo semeada, nós podemos ver a graça com que aquela criança recebe a palavra. Aquela pessoa que está numa fase já na maioridade, já passou por muitas crenças, já recebeu muitas ideologias, muitas coisas. Então, aquele solo para receber a palavra de Deus, para receber o evangelho, é um pouco mais aquele coração, né? A fase adulta é uma fase em que tem muitas preocupações, muitos porquês, muitas coisas, né, para administrar e também é um solo que a palavra, se a pessoa não estiver mesmo firmada, não estiver mesmo querendo ali receber ou de coração aberto, também é um solo que muitas das vezes a palavra entra, é um coração, mas às vezes não permanece. E um adolescente ou um jovem, às vezes a gente está naquela fase do eu posso, eu quero, eu sou, eu acho. Quem é adolescente, quem é mãe de adolescente sabe, é uma fase e que também recebe. Eu não estou dizendo, irmãos, que é impossível. Não, a palavra ela tem o poder. O poder está na palavra a ser semeada. Mas eu estou querendo trazer a receptividade, mostrar uma diferença na receptividade do coração da criança. É aquele coração que não está preocupado com as contas para pagar, não está ansioso, não está aflito, não está cheio de dúvidas, não recebeu crenças, não recebeu ideologias. É aquele coração que a palavra do Senhor, ao ser semeada, a semente entra, germina, cresce e frutifica para a vida toda.
Então, até famílias, até porque, se não fosse a palavra do Senhor, ela vai estar receptível a outros há ensinamentos. outros ensinamentos. É por isso que é muito importante que os pais e que a igreja, glória a Deus por essa igreja, que os pais e que a igreja invistam em semear a palavra de Deus no coração da sua criança. Principalmente na infância. Não deixe para investir na sua criança, na adolescência, na juventude, porque ela já vai estar com alguns outros ideais. Mas aquilo que ela vai receber na infância vai criar uma raiz para a vida dela, que vai para a vida toda, né? Ela vai trazer para a vida toda. A palavra diz que ainda que envelheça, não se desviará, não esquecerá, não se afastará da palavra, não esquecerá daquilo que foi semeado no coração dela. Quando eu era criança, enquanto eu estava meditando nesse tema, eu lembrei que quando eu era criança, eu morava próximo à igreja, à primeira igreja batista. E eu tinha uma amiga, Sueli, que a gente era vizinha, eu morava em uma rua e ela na outra, e todos os anos, quando tinha EBF na igreja batista, Sueli, ela é filha do irmão Messias, ela ia lá e ela pedia à minha mãe para deixar eu e as minhas duas irmãs mais novas ir com ela. E a minha mãe não deixava. Eu me lembro que ela ficava, a minha mãe ali na pia, e ela, deixa a dona Ana, deixa a dona Ana, deixa a dona Ana. E a minha mãe não deixava. Naquela época, eu não estou culpando a minha mãe, não culpo a minha mãe não era evangélica, a minha mãe servia a uma outra denominação, uma outra religião. Ela tinha um certo temor de deixar a gente sair com outras pessoas, então eu não culpo. Mas hoje, eu falo, Senhor, eu gostaria de ter conhecido, de ter recebido Jesus na minha vida quando criança. Eu gostaria de ter recebido, porque eu acredito, eu tenho certeza que muitas coisas do que passei teriam sido diferentes. Certamente eu teria agido de forma diferente. Amém. E quando nós chegamos aqui nesta noite, nós pudemos visualizar aqui esse painel, e nós vimos aqui algo interessante, que é os pais apresentando a palavra do Senhor a seus filhos. E a gente estava falando, que a gente comentou sobre isso hoje à tarde, estudando esta palavra, que o papel fundamental da família é fazer com que a criança conheça Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa. A igreja, o Ministério Infantil, a igreja Kids, a igreja em geral, a reunião dos santos, é para complementar aquilo que a gente tem desenvolvido dentro do nosso lar. Então, as experiências que a criança vai ter, que vai marcar a vida dela para toda a juventude, para toda a vida, ela vai observar dentro de casa. E esse painel aqui retrata muito bem o que nós, Batista Nova Vida, tem desenvolvido em tantas áreas, e eu vou pedir permissão ao pastor para citar a Casa de Paz, que tem sido também bênção para que esse desenvolvimento nos lares seja ampliado, porque nós buscamos a Deus nos nossos lares, mas quando tem a visita de alguns irmãos, o auxílio de alguns outros irmãos, nos ajuda, isso é bênção. E a Casa de Paz, ela tem tido um papel fundamental para o nosso fortalecimento espiritual nesta igreja, e para propagar a palavra do Senhor para nossos filhos, também tem sido de fundamental importância. Mais para frente eu vou citar um pouco sobre a minha infância, mas eu cresci num lar cristão. Minha família se converteu ao Senhor, ainda era criança. Aprendi muito do Senhor, mas chegou um tempo que eu quis andar com minhas próprias pernas e acabei tendo muitas decepções
como eu costumo dizer, perdão a expressão da palavra, mas eu quebrei a cara várias vezes lá fora, mas eu conversei com minha esposa pela manhã, eu falei que pelo menos, graças a Deus, que eu tinha uma base bíblica. Eu participava da escola bíblica dominical, meus pais, minha mãe, na verdade, minhas tias, me apresentou ao Senhor, me ensinou que andar nos caminhos do Senhor, e eu tive essa base que me sustentou, e para a glória de Deus, eu quebrei a cara lá fora, mas sempre tive no meu coração o temor ao Senhor, e para a glória de Deus, eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Além da infância que foi, da adolescência e juventude que foi um pouco perturbada, em questão que eu me afastei do caminho do Senhor, eu vi o meu casamento entrar pelo ralo, da mesma forma que eu vi alguns familiares, aquela questão da hereditariedade, da família que tem algumas situações, e eu me via, eu estava indo na mesma direção, acontecendo exatamente o que havia acontecendo com a minha família, mas só que o sangue de Jesus tem poder, e foi quebrada essa maldição na minha família, e meu casamento foi restaurado pelo poder da palavra de Deus, e nós glorificamos a Deus por isso. Então, a importância de a gente ter um lar fundamentado na palavra e uma base sólida, firme na presença do Senhor é de fundamental importância para nossas crianças, para os nossos filhos. Meus irmãos, é bem verdade que ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos, ensinar a palavra do Senhor às nossas crianças, a evangelizar, é muito bom, é muito importante. Mas não é uma tarefa fácil de se fazer. Fazer o ID do Senhor é uma tarefa muito difícil e muito árdua, porque a gente vê que a dificuldade de bombardeio, os empecilhos que o inimigo tenta levantar, vem de várias áreas. É bem verdade que ele se levanta para cair, mas não é fácil não, é difícil. E o papel de ser pai, o papel de ser discipulador, também tem muitas dificuldades. Nós não somos pais físicos, como já foi citado, nós, graças a Deus, temos muitos filhos espirituais, mas nós vemos alguns relatos, algumas situações acontecer, e a gente sente algumas preocupações que permeiam os pais. Nós estávamos lendo um livro essa semana, certamente alguns irmãos aqui já possam ter lido, que é O Poder dos Pais que Oram, e ali uma família vai relatar as dificuldades que eles tinham em relação aos seus filhos, porque eles tinham medo, houve relatos de as pessoas terem medo de deixar os filhos dormir no quarto ao lado, as pessoas tinham medo dos filhos adoecerem, os filhos iam para o colégio no primeiro dia, as pessoas ficavam angustiadas, os filhos iam crescendo e as fases iam mudando, e as preocupações iam mudando também, e as preocupações iam aumentando, e a angústia ia crescendo. Porque para quem é mãe, para quem é pai, ele só está tranquilo, só está bem, quando os filhos estão no seu campo de visão. Quando os filhos saem do seu campo de visão, a angústia bate forte, porque você pensa como é que seu filho está, onde é que seu filho está, o que é que pode estar acontecendo. E a gente estava estudando sobre isso, e a gente estava vendo alguns relatos sobre isso, sobre esse desafio de ser pai, esse desafio de ser mãe, tanto físicos como pais e mães espirituais, porque as angústias e as preocupações são as mesmas. As angústias e as preocupações são as mesmas. E, para a glória de Deus, a gente continuou estudando a palavra e lendo esse livro, vendo esses relatos, e nós podemos ver que, mediante a tantas angústias, tantas preocupações e tantas dificuldades, as pessoas que relataram essas questões eram crentes, eram pessoas que servem ao Senhor, mas, mesmo assim, essas preocupações não deixam de vir, não deixam de acontecer. O que é que nosso filho vai vestir? O que é que nosso filho vai se alimentar? Se vai para a rua, sai com os amigos, as preocupações, a angústia bate no coração. E o povo cristão naquele momento, o povo de Deus naquele momento estava angustiado, perguntando o que é que eles poderiam fazer para amenizar aquelas dúvidas, aquelas preocupações, aqueles anseios que surgiam. A cada fase que os filhos iam passando, ia crescendo, as preocupações iam mudando. E esse livro ele vai trazer uma resposta que é muito simples, mas é que uma das mais poderosas que nós podemos encontrar. Porque esse livro, O Poder dos Pais que Oram,
já está dando as respostas. Que os pais, tanto os físicos quanto os pais espirituais, só vão encontrar descanso quando eles começarem a interceder pela vida dos seus filhos. Mas orar e interceder pela filha de nossos filhos não quer dizer apenas verbalizar palavras, não quer dizer apenas orar a Deus. É tanto quanto para os nossos filhos, quanto para qualquer de nossas vidas. Nós precisamos orar a Deus, interceder ao Senhor, mas nós precisamos entregar, deixar Deus fazer e descansar nele. Porque nós muitas vezes oramos, buscamos, vigiamos nossos filhos de todas as formas, apresentamos a Deus os nossos filhos, mas nós não entregamos a Deus, nós não deixamos Deus trabalhar. Nós entregamos com a mão, mas queremos estar segurando com a outra. Então, o grande segredo para a família alicerçada em Deus, a família que quer ver seus filhos bem, a família que quer ver o seu desenvolvimento familiar bem, é viver uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus. Então, quando a gente vai ver os resultados da família, que entrega todos os âmbitos da sua área ao Senhor e deixa Deus trabalhar, as coisas fluem de tal maneira que é um sobrenatural de Deus, que a gente começa a dar testemunho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas, meu irmão, falar realmente é muito fácil. Mas viver a etapa dos filhos, viver as preocupações desse processo na pele é muito mais difícil do que falar. É verdade. Mas a nossa vida com Deus também é da mesma forma. Em todas as áreas de nossas vidas é da mesma forma. Nós precisamos entregar a Deus, deixar Ele agir, deixar Ele trabalhar. E só assim nós vamos poder ter famílias estruturadas, famílias restauradas pelo poder de Deus. Na minha infância, como eu falei aqui, como nós relatamos, eu fui num lar cristão, vivi a minha pré-adolescência na igreja. Na minha adolescência eu resolvi caminhar com minhas próprias pernas. Mas eu tinha base bíblica. Eu tinha um respaldo bíblico dentro de mim, que no meu consciente, eu me sentia seguro. E eu já falei várias vezes isso, que isso me trouxe muito perigo, porque eu adentrei em várias situações. Olha só como é as coisas. Eu adentrei em várias situações com a confiança que eu iria sair, porque eu sabia que Deus estava me guardando. Foram muitas situações que eu adentrei com o temor do Senhor, mas foi um perigo muito grande, que eu coloquei minha vida em risco várias vezes, porque eu estava pisando em caminho que não deveria pisar. Mas como eu tinha o temor do Senhor, eu tenho uma mãe de oração que sempre ora por mim, e sempre nas situações que eu entrava, eu lembrava, minha mãe está orando por mim. Só, meus irmãos, que só a gente orar pelo nosso filho, ou só a gente saber que nossos pais físicos ou espirituais estão orando por nós, não é o suficiente. Porque se a gente orar pelo filho e o filho não andar no caminho, ele vai tomar decisões erradas, ele vai andar por caminhos errados, e isso vai trazer prejuízo para a sua vida. Então, a palavra vai dizer, ensina o seu filho no caminho que se deve andar. Todos nós queremos ver nossos filhos bem. Todos nós queremos estar bem. E para que nós vejamos nossos filhos bem e estejamos bem, nós temos que andar no caminho. É bem verdade que uma da maior alegria que nós podemos ter é quando a gente vê nosso filho bem. E uma maior alegria que nós podemos dar esta noite aos nossos pais é estar bem. Para que nossos pais estejam bem, nós precisamos estar bem. Porque possa ser a idade que nós estivermos, filho é sempre filho. De 0 a 60 anos, 70 anos, se nosso pai ainda está vivo, ele tem as mesmas preocupações. E para que ele esteja bem, nós precisamos estar bem. E para nós estarmos bem, nós precisamos estar no caminho do Senhor. Nós precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor. Porque as nossas decisões vão ser mais acertadas, os nossos caminhos vão ser mais retos, tudo vai melhorar, tudo vai prosseguir. E para que isso
aconteça, nós precisamos viver uma vida de oração, viver uma vida de entrega, viver uma vida de renúncia, renunciar aquilo que para nós nos faz bem, mas que às vezes no âmbito espiritual nos traz prejuízo. E a Diaconisa Marinês, minha esposa, trouxe aqui sobre o uso de alguns aparelhos, de alguns filmes, de televisão, algumas coisas que têm nos afastado um pouco da presença do Senhor. E nós precisamos estar vigilantes nessas áreas. Nós lendo esse livro, não sei se a irmã já quer falar, nós lendo esse livro, O Poder dos Pais que Oram, houve um relato muito interessante que eu quero falar para não esquecer. A família começou a orar pelos seus filhos e começou a ter mudanças, começou a ter frutos, a gerar frutos. E esse filho que era pequeno, foi crescendo, virou adolescente. E na adolescência, o filho, na presença do Senhor, começou a se entristecer, ter alguns comportamentos. E a família começou a observar. E não tinha nada de estranho acontecendo. O diálogo sempre aconteceu e nada de estranho estava acontecendo. Só que ser pai e mãe de oração é você orar pelo seu filho dentro do quarto, pegar a mochila, fazer tudo, olhar e tal. É todos os âmbitos do seu filho. Você tem poder para isso. Essa família começou a ver essa questão na vida do filho, começou a orar dentro do quarto, vasculhar, procurar, e acabou que ela viu um videogame que não era dele. E ela perguntou de que esse videogame é de... A pessoa também era crente, do meu irmão e tal, me emprestou. E ele estava bem no início, tinha uma semana na mão dele, e ela começou, abriu a caixa, começou a folhear as instruções. E de uma certa fase, quase no final do videogame, tinha uma fase que era coisas demoníacas mesmo, coisas que não agradam a Deus. Bem no final desse jogo. E isso, exatamente isso, o filho não tinha nem chegado lá ainda, nessa fase. Mas estava trazendo interferência para a vida da família, muito grande, no âmbito espiritual. E logo que ela viu, ela perguntou ao filho de quem era, novamente, era de tal família, ela não jogou fora porque não era deles, mas pegou aquilo ali, levou para outra família também, que era evangélica, explicou, e o mal foi desfeito em nome de Jesus, e a família passou a viver bem, como sempre tinha vivido. Então, muitas coisas têm atrapalhado nossa vida espiritual, têm atrapalhado a vida de nossos filhos, e nós precisamos estar atentos para os sinais, para que a gente possa ter êxito na obra do Senhor, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. O poder da oração, né? Ele falou aqui a respeito do poder da oração, da importância da oração. Esse livro, O Poder da Mãe que Ora, né? Dos pais que oram. O Poder dos Pais que Oram. Esse livro, ele é da minha irmã. Na época, eu estava passando por um momento muito difícil e eu comprei um livro da mesma autora, que é O Poder da Esposa que Ora. E a minha irmã também estava passando por um momento difícil com os filhos, e eu indiquei para ela esse livro. Eu vi O Poder dos Pais que Oram, né? Então, é muito importante, não é investimento. Aquilo que nós investimos nos nossos filhos em palestras, aquilo que nós investimos no nosso relacionamento, em eventos para casais, leituras, né, que traz esse norte, essa orientação, é de muita importância esse investimento na família, né? E como ele falou aqui a respeito do poder da oração, a oração é a nossa arma mais poderosa para lutar contra os ataques espirituais sobre a nossa família. O alvo maior do inimigo, o alvo maior de Satanás é a igreja e as famílias. A igreja e a família. É o alvo maior. É o que tem sido bombardeado muito. Nós temos visto aí no mundo, cada dia aparece algo novo. São muitas ideologias, são muitas coisas que vão contra a palavra de Deus. Então, se você puder investir em livros que condiz com a palavra, faça isso.
se puder investir em cursos que condiz com a palavra, né? É um investimento que nós estamos fazendo na nossa família. Lá em Efésios 6, fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, né? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O versículo 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Deus nos deu uma arma poderosa para lutar em favor da nossa família, em favor das nossas vidas. A nossa luta não é contra a carne. Às vezes lutamos contra nós mesmos, contra os nossos filhos, contra os nossos cônjuges. Eu falo isso por experiência própria. Porque há 10 anos atrás, quando eu procurei, nós casamos em 2013, nós tínhamos 10 anos de casados, mas de convivência mais de 20, porque nós nos conhecemos, né? E namoramos e noivamos, então, entrando todo esse processo aí, tem mais de 20 anos. Então, assim, passamos por momentos, lutas, né? Muitas. E no momento em que eu recebi aquele diagnóstico, quando eu fui para o médico, e a médica, ela falou que eu tinha endometriose e que eu ia precisar fazer o tratamento no Hospital da Mulher. E quanto mais eu ia fazer o tratamento, mais eu voltava pior. E aquilo, irmãos, foi gerando em mim uma angústia. O mundo que era colorido perdeu a cor. A minha casa não tinha cor, porque para mim era tudo cinza. Hoje eu vejo, hoje eu consigo ver cor em tudo, graças a Deus. Mas para mim era tudo, o mundo estava cinza. E eu comecei a lutar contra mim e contra o meu esposo. Então, muito daquela situação em que eu entrei, eu descontava nele. Eu descontava nele. Eu descontava em mim, eu martirizava a mim mesmo e também descontava nele. E o nosso casamento quase foi por água abaixo, né? Mas eu já era cristã, mas entrei naquela caverna quando eu recebi aquela notícia. E diante de busca, de um dia eu dizer assim: Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer algo, eu não vou mais. A gente vai se separar e a gente vai seguir as nossas vidas e eu não quero saber mais de nada. Eu já não via mais, eu já não conseguia mais ver alegria em nada. Quando eu ingressei no Ministério Infantil, foi na Suzana, eu congregava na Suzana, e Cleide me chamou para estar ali auxiliando elas, então eu comecei ali. E eu amava fazer recursos visuais. Eu amava fazer. Então, com a EVA, com alguns irmãos aqui sabem. E eu tinha um prazer, aqueles recursos coloridos para apresentar às crianças, para ministrar para as crianças. E aquilo ali, eu não conseguia mais produzir nada. Eu entrei naquela, né? E ali chegou um momento em que eu mesmo já não estava mais me suportando. E eu disse: Deus, eu não aguento mais. E eu glorifico ao Senhor porque o Senhor, Ele usou pessoas para nos colocar em um evento de casais. E esse evento de casais foi uma resposta de Deus para a minha vida
e para a vida dele, porque ele também já não suportava mais, né? E a partir daquele momento, daquele evento que participamos, viemos congregar aqui, porque foi naquele evento que ele voltou para Cristo. Eu era cristã e ele não era. Então, foi naquele evento para casais que ele se reconciliou com Cristo. E nós viemos congregar aqui nessa igreja. E ali, irmãos, foi que Deus começou a trabalhar. E eu vim para aqui, já no pensamento de ficar sentadinha lá no fundo. Eu disse, ó, lá já tem ministério infantil, já está tudo certo lá. Eu vou ficar quietinha no meu cantinho lá e vou só, Senhor, te buscar, porque eu estou precisando. Eu estava mesmo daquele jeito. Mas assim que eu pisei o pé aqui, o pastor Paulo pediu que eu procurasse a tia que estava responsável pelo ministério infantil, para que eu pudesse também estar abençoando no ministério. Mas eu já vim com aquele pensamento de não por causa do ministério. Eu amo o ministério infantil, eu amo crianças, mas era eu que não estava bem. E ali, diante de atendimentos, muitos aconselhamentos pastorais que recebemos, louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela sua família. Diante de aconselhamentos que nós recebemos, o Senhor ali foi tratando, foi trabalhando. E assim, irmãos, quando eu já estava... Vou adiantar que o tempo está chegando. Quando eu já estava me erguendo, a médica, ela pediu um exame. Eu nunca esqueço a fala do pastor quando eu lembro dessa médica. Ela me pediu um exame que fizesse um exame nas trompas, para ver as trompas. E, como ela já tinha dito que eu não, por causa da endometriose, eu não ia gerar, mas assim, ela pediu esse exame. E eu fui fazer esse exame. Falei, meu Deus, fui, né? Para que ela quer? E fui. E quando eu fui mostrar o exame para ela, ela simplesmente... eu lembro que naquele dia o Senhor ele usou pessoas ali na recepção para falar comigo. E no momento eu não entendi, eu entendi depois. Mas ela falou assim para mim de uma forma bem fixa, sabe? Como se dissesse assim, você está entendendo, não esqueça. E ela falou 3 vezes, é impossível você gerar. É impossível, ela falou 3 vezes. Eu falei isso para o pastor. Eu disse, pastor, ela falou isso 3 vezes e ela ainda desenhou o que estava acontecendo, porque no exame dizia que as minhas trompas estavam obstruídas. Então, ela disse, se você tem endometriose e as trompas obstruídas, é impossível você gerar. E ali, eu acho que pelo fato de eu não dizer nada a ela, eu só balançava a cabeça e ficava assim, sabe, serena. Eu acredito já dos atendimentos, das coisas que eu já... Então, ela insistia em falar. E ela chegou a falar assim, você está entendendo o que eu estou falando? Eu disse, estou. E ali saí, eu fui na Topic da prefeitura, e eu, graças a Deus, que naquela época estava usando máscara e estava tendo distanciamento, porque ninguém me viu chorar, né? Eu vim de lá, de Salvador até aqui, com a máscara no rosto, chorando. E fui direto para o gabinete, graças a Deus. Porque se eu tivesse ido direto para casa, eu não sei o que teria acontecido. Mesmo assim, eu ainda estava em casa. Quando ele chegou, eu ainda estava muito triste. E uma palavra que ele me deu ali, prostrada na cama, ele disse, o que você tem? Eu disse, eu fui para o médico. E a médica falou isso do exame, e ela falou que é impossível. Ele disse, e ela falou o quê? Eu disse, ela passou um remédio para eu tomar, um anticoncepcional, para eu tomar a vida toda. Aí, eu falei assim, eu não vou tomar. Aí ele falou assim, não, você tem que tomar. E aí eu falei para ele que, como ela falou que era impossível, né? Ele falou assim, olha, Deus pode fazer. Aí eu falei assim, se ele não fizer... Ele disse, continuará sendo Deus.
E eu recebi aquela palavra de força dele. E foi algo que foi me fortalecendo. E o que eu falo para os irmãos, que hoje eu agradeço a Deus por estar no Ministério Infantil. Porque o sorriso, o abraço, o carinho de cada criança me devolveu a cor, né? O meu mundo colorido, né? Então, era propósito de Deus que eu estivesse neste ministério. E hoje, irmãos, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque o Senhor, eu tenho essa convicção de que o Senhor me chamou para ser mãe de multidões, de muitas crianças. E se Ele fizer com que nós venhamos a ter filhos, glorificado e exaltado seja o nome dEle, porque Ele pode, porque Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu quero glorificá-lo e exaltá-lo até que Ele venha. Né? Até que Ele venha, eu quero continuar exaltando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, família, não desista da sua família, não desista daquilo que Deus confiou em tuas mãos. Não pense que você está só. A nossa luta não é contra a carne, contra a sangue. Você está falando isso porque você não sabe o que está acontecendo na minha casa, porque você não sabe como está o meu filho, você não sabe como está minha esposa, você não sabe como está o meu marido. Eu sei que tem um Deus que nunca te deixa só. Eu sei que tem um Deus que falou lá em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Se está difícil, se para você que, irmã, eu estou sozinha, é só eu na minha casa, é só eu e os meus filhos, Deus está te sustentando com a destra das suas mãos. Deus está te sustentando, Deus está na tua vida. Então, persiste na oração, insiste em colocar, em semear a palavra do Senhor no seu filho, na infância. Se você tem filho que está na infância, semeia, faça com que ele seja apaixonado por Jesus, porque Ele vai trazer isso para a vida dele toda. Mas se você tem filho adolescente, jovem, adulto, não desista, semeia a palavra de Deus, porque independente do coração, independente do solo, a palavra tem poder. E é o Senhor quem faz a obra, é o Espírito Santo quem faz a obra. Nós só precisamos ser obedientes e fazer e falar aquilo que Ele nos ordenou. Então, é o que queríamos estar, né, nesta noite, compartilhando com os irmãos, como a palavra diz, que nós devemos semear, como o tema diz, né, semear a palavra de Deus na vida dos teus filhos, os nossos filhos, a sua filha, o seu filho precisa de um lar saudável e protegido. E é Deus quem faz isso. É Deus quem faz isso. É Deus quem nos dá capacidade, é Deus quem nos dá direcionamento para que possamos fazer do nosso lar um ambiente saudável e seguro para a nossa família e para os nossos filhos.